Graça e paz, eleitos do Senhor, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Que maravilha poder voltar aqui para a gente bater mais um papo, entrar em mais uma reflexão. Você, um espírito eleito, filho de Deus, né? Não tem como falar, né? Você foi escolhido por Deus, você foi achado por Deus. Achado, que eu digo, antes da fundação do mundo você já era filho. E você veio para essa terra para manifestar a glória de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. Isso aí, você reina em vida e em perfeita vitória. E eu quero agradecer a cada um de você que tem se inscrito neste canal, tem compartilhado os vídeos. Sim, esses vídeos são vídeos de reflexão, né? Não são muitos, são vídeos voltados para o estudo da sã doutrina, né? Do Evangelho da Graça. Nós temos vários irmãos aqui no YouTube que fazem isso e fazem muito bem, pois esse é o chamado deles. E para mim foi dada essa medida e eu estou aqui para transmitir de uma forma de paz, de alegria, esse reino de Deus. Então o Evangelho da Graça é alegria, paz. Então nós estamos aqui para compartilhar. Então eu quero falar com você, compartilhe, curta, comente, porque aí você me ajuda aqui também, me incentiva a cada dia melhorar. Então você, igual falar, você está falando muito baixo, então compre um fone, né? Porque eu fiz uma externa um dia, né? Uma gravação, e aí eu fui pesquisar, né? Mas não é barato não, esses equipamentos são baratos não. Mas aí eu, né? Mente de Cristo, meu esposo também me deu a dica, tem microfones que são feitos de fones de ouvido. Então eu fui lá, ó, aqui, ó, fiz um microfone aqui adaptado para que a minha voz seja de forma mais audível para você e você compreenda o que eu quero dizer. Claro que vão chegar pessoas aqui no nosso canal, né? E não vão entender patavina, vão ficar muito confusos ou vão tentar falar, né? Enfim, dar rótulos, né? Porque se tem uma mente cauterizada, ele vai querer ou ela vai querer colocar rótulos nas pessoas. Ah, você é isso. Ah, não gostei do seu cabelo. Irmão, se acostume agora, porque eu estou numa transição aqui, sou cacheada. Então agora a partir do momento que eu decidi, não que eu decidi, né? Mas que eu tive meus olhos iluminados, eu falei, eu não quero ser escrava de nada nessa terra. Na minha carne não vai ser escrava de mais ninguém. Inclusive, isso aqui também é resultado desse amor maravilhoso de Deus. Vamos refletir sobre este tema, paternidade espiritual. Olha só que interessante. No sistema, ou quando você estava na religião, você foi abordado e você foi convidado a aceitar a Jesus, né? Você ali foi constrangido, seu coração foi constrangido pelo amor de Deus, porque eu creio, irmãos, que essas pessoas que se dirigem a falar de Cristo e você, né, sente mesmo, você vive ali a experiência que essa pessoa está falando de algo que ela ama. Ela chega, sabe, tudo, as células dessa pessoa, o corpo dessa pessoa, ela ama a Cristo, tamanho este amor que ela quer compartilhar. Eu creio que sejam filhos de Deus, a sua maioria, né? E quando você está ali recebendo essa palavra, você toma aquela pessoa como seu pai espiritual. Sim, tem muito disso. Então você está numa igreja, né, denominação, e você se reúne ali e você fala, fulano é o meu pai espiritual. Beltrana é minha mãe espiritual. Meu Deus do céu, aquele ali é meu pai espiritual. Irmãos, vamos refletir sobre isso. Você lembra quando seus olhos foram iluminados e a primeira coisa que caiu a sua ficha é que ninguém em graça é o seu pai espiritual. Ninguém. Porque você é um espírito. Sim, você é um espírito. E quem é o pai dos espíritos? Deus. Na religião, você buscava várias pessoas para serem seus pais espirituais.
Irmãos, eu não digo que na vida nós precisamos de pessoas que nos ajude, que nos mentorie, que nos oriente, que nos ajude, né, numa conduta. Às vezes você está com uma necessidade, isso até no trabalho secular, quando você está ali na empresa, olha, eu vou colocar fulano aqui para te ensinar como funciona aqui a dinâmica da empresa. Então você tem pessoas, você está cercado de pessoas que vão te ajudar a você melhor desenvolver um trabalho, a melhor você se encaixar num ambiente. Você, quando conhece uma moça, né, e aí você sabe que a família lá, né, é diferente, outra cultura, então ela vai servir de uma mentora para você e vai falar, olha, meu pai é assim, minha mãe gosta disso, a minha família é dessa maneira. Então você vai estar recebendo todo tipo de influência para que você cresça e melhor se desenvolva, porque você é um espírito. Mas você tem uma carne, você tem um corpo. E esse corpo, ele precisa necessariamente viver a experiência terrena. Então você vai buscar pessoas que te ajudem, certo? Agora, daí você ter como um guia mestre, uma pessoa que você diz, ele é meu pai espiritual. Irmão, se você está carregando esse rótulo, eu acho que é até uma ofensa ao seu pai. Se você olhar para algum irmão em graça, alguma pessoa, para mim, se você olhar aqui e falar assim, ela é minha mãe espiritual, porque eu assisti um vídeo dela e meus olhos foram iluminados, ela é minha mãe espiritual. Isso é contigo, eu não sou mãe espiritual de Senhor ninguém, porque quando você recebe essa revelação, você olha o outro como irmão, certo? Você não consegue, quando você vai, nem sai. Se sua mente, você tem levado o seu espírito a crescer, a conhecer a sã doutrina, a meditar, não meditar religiosamente, irmãos, não é isso, mas a sua mente, que é a mente de Cristo, está voltada para as coisas do Espírito. Então, se você está nesse momento, você vai começar a conversar, a falar diferente. Mas quem é que vai fazer isso? É o próprio Espírito Santo de Deus que vai te ajudar. Até mesmo se você chegar para um irmão, como é que é? Como é que eu estou na dúvida, às vezes quando eu vou falar, não sai. Olha, irmã, porque você está passando pela transição, sua mente está sendo transformada. Você está passando por uma transformação de mente. Então, isso aí não tem parte do homem. O homem não tem nada a ver com isso. É o próprio Espírito Santo que está dizendo. Eu lembro, e até hoje, né? Quando é algum tema, o próprio Espírito Santo me conduz a assistir determinados temas que quando eu vejo, eu falo, nossa, porque o Espírito Santo, ele está dirigindo você ao crescimento que é necessário para ti, para este tempo. E aí você vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. Então, o reconhecimento, a glória toda do seu Pai. Quem é o Pai? Não é A, nem B, nem C. É Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Você é um espírito selado por Deus. Então é Deus que vai te conduzir a este crescimento. E vai colocar pessoas como eu, como A, B ou C, para que fale palavras, porque é ouvir, né? Não é isso? Ouvir. E você vai ouvir essa palavra e vai fazer sentido, vai fazer total, vai trazer uma clareza para o seu entendimento. E aí você vai crescendo. Muito dessa carnalidade, né, essa obra da carne que a gente traz, que é vaidade, a gente se pega nós mesmos, nos dando rasteiras. Se Deus é o seu Pai, Ele sabe o que é melhor para você, correto? E a primeira coisa que você começa a experimentar, né, com essa mente transformada, é que você volta a ser você, quem você é. Não digo o exterior, porque o exterior, isso que está acontecendo comigo, essa transição, esse momento, essa maneira de falar, isso é um resultado estrondoso que está acontecendo dentro. Meu espírito, Deus habita no meu espírito. Então, Ele está me transformando ao ponto de eu
na carne, né, no corpo, eu me aceitar. Então, assim, como o Senhor está fazendo contigo? De repente, Ele está te fazendo refletir como um pai corrige o filho que ama, de que você tem um determinado comportamento que é nocivo para você nos seus relacionamentos, nessa experiência na Terra. Ah, você foi criado lá com muita rigidez, né, com muita grosseria, seus pais na carne, eles te tratavam de forma, te negligenciava, e hoje você adquiriu comportamentos na carne, é Deus que... Não, isso daí é para você ter uma melhor convivência com os demais, porque o Espírito Santo, ele nos educa. E se ele é educado, o que você é? Você é um educado. Você tem um comportamento de uma pessoa que reina. Quando a gente fala de reino, vai lá, pensa lá na rainha, pensa lá nos príncipes, no próximo herdeiro ao trono. Como é a etiqueta daquele povo? Mas não é para você viver, tentar se transformar na carne para provar, olha, eu estou em graça, olha aqui, antes eu... Isso é coisa do sistema, isso é coisa de religioso. Antes eu bebia, aí eu conhecia Jesus e não bebo mais. Mas aí, qualquer momento, eu encontro uma pedra ali, tropeço nessa pedra e eu já não conheço mais Jesus. E aí eu volto a beber e aí... Não é isso que eu estou querendo dizer. Você está me entendendo que você tem a mente de Cristo, você é uma mulher espiritual. Você tem que, você deve seguir, se assim você te for algo que o Espírito Santo está te dirigindo fazer, ter esse entendimento de que a transformação é na mente. Irmãos, eu vou gravar um vídeo sobre isso também, mas você sabe que no sistema não é o dinheiro que é a melhor coisa. A gente associa, porque querem comer o dinheiro dos crentes. Você chega em graça, você chega revoltado, né? Você fica lá, fala, porque quer realmente comer o dinheiro, tirar o dinheiro das pobrezinhas da senhora. Mas não é o dinheiro. A moeda mais valiosa é isto daqui, é a sua mente. Ele não quer o dinheiro, somente o dinheiro, ele quer o sistema que eu digo, né? Homens e mulheres, né? Espíritos da perdição que se colocaram, né? Estão predestinados para isso, para escravizar. Como é que você escraviza uma pessoa? Mudando a mente dela, sabe? Condicionando a mente da pessoa a um comportamento, a uma conduta contrária daquilo que de fato a pessoa é livre, mas a pessoa fica amedrontada ali naquele ambiente, naquele cativeiro, e ela se vê assim, sem saída. Então, em graça, quando o seu entendimento foi iluminado, você vê, você rompeu, porque é uma característica do filho. Ele não consegue, ele tem muita dificuldade, ele até pode ficar por um tempo, mas ele tem dificuldade de continuar naquele ritmo religioso, porque aquilo não entra mais. Não entra mais. Porque se você é um filho eleito, você está ali ouvindo, você está ouvindo mentira, engano, está rebaixando o seu espírito, colocando você numa condição que o próprio Deus não te escolheu para viver, entendeu? Então você, como filho eleito, você começa a reagir, você rompe com o sistema. Aí aqui nós temos no canal, né, assim, glória a Deus que eu e meu esposo tivemos essa experiência de estarmos juntos com esses olhos iluminados, mas sabemos que aqui tem homens, que as mulheres, as esposas não receberam essa revelação ainda. Nós temos aqui mulheres que os esposos não receberam essa revelação ainda. E eu imagino como deva ser difícil, mas essa graça, essa nova mentalidade vai provar para seu marido, vai dar frutos. E automaticamente o seu marido e a sua esposa vão sendo ali contagiados com a graça de Deus. Então, amados, quem é seu pai? Ah, você já sabe, né? Então vamos começar a pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero ficar nessa mentalidade de que eu sou filho do homem da mulher que está fazendo. Você é filho de Deus e é Ele que tem responsabilidade a seu respeito, ao seu espírito. E aí as transformações externas são inevitáveis.
Você começa a falar diferente, você se comporta diferente, você sorri diferente, você tem um novo viver, porque você nasceu para reinar em vida e em perfeita vitória. Graça e paz.